quero chamar a atenção inicialmente para uma distinção muito importante que devemos fazer e que não é observada pela maioria dos observadores e analistas do bolsonarismo, né? Que é a distinção entre movimento e campo político. No meu caso, o movimento neofascista, que é o movimento bolsonarista, e o campo político que se organizou a partir desse movimento. Não propriamente em torno desse movimento, porque daria a entender que o movimento dirige o campo, o que não é verdade, como nós vamos ver. Mas esse campo político se organizou a partir desse movimento, né? Só para dar uma palavrinha, porque eu considero um movimento neofascista, eu sigo aqui a análise do Palmiro Togliatti, né, que era o dirigente do Partido Comunista da Itália, companheiro do Gramsci, né? No livro que eu indiquei na bibliografia para vocês, sugeri que lissem o último capítulo, né? Lições sobre o fascismo. O Togliatti caracteriza o fascismo como um movimento reacionário de massa. Então, veja bem, é um movimento, não se trata de uma massa politicamente passiva. Já é diferente, por exemplo, se você pensar no populismo, o populismo varguista no Brasil não é uma massa organizada, ativa e mobilizada. É uma massa politicamente passiva que deposita voto no Getúlio. O fascismo não, o fascismo é um movimento, é algo socialmente ativo no plano político. É reacionário, ele é uma reação frente a mudanças. Eu acrescentaria uma reação frente a reformas ou frente a um processo revolucionário, que podem ser reformas, e geralmente, no mais das vezes, ou são reformas que beneficiem as classes trabalhadoras, como podem ser também reformas que, além de beneficiarem as classes trabalhadoras, beneficiem também raças e gênero oprimidos, né? Isso também provoca uma reação, que não é também uma reação de classe stricto sensu, porque tem aí uma certa transversalidade, mas é uma reação que aglutina o gênero, a raça dominante contra aquele processo de reformas. Esse movimento reacionário de massa, ele tem uma ideologia heterogênea. O Togliatti fala em uma ideologia heterogênea, contraditória, com elementos vindos de diferentes tradições teóricas, né? Então, não é uma hegemonia, a mesmo título que é hegemonia, não é uma ideologia, no mesmo título, por exemplo, que é a ideologia liberal, que é um corpo de ideias e valores sistematizado, organizado, não é? Com pressupostos filosóficos, ideias sobre a organização da sociedade, sobre o processo histórico. É um corpo doutrinário mais sofisticado. O fascismo não possui isso, né? É sabido que 10 anos depois de se encontrar no poder, Mussolini se colocou a tarefa de produzir um documento que dissesse a ideologia do fascismo, né? E esse documento, aliás, nem foi ele que escreveu, a parte mais importante foi o Gentili, que era um intelectual, um filósofo italiano, ministro da educação no governo fascista, não é? Então, esse movimento reacionário de massas, guiado por uma ideologia compósita e heterogênea e muitas vezes até contraditória, né? Você tem um fascismo plebeu, um fascismo burguês, não é? Esse movimento, ele quando chega a ocupar o poder governamental, ele o faz em nome de uma classe que não é a classe social que criou e participa do movimento. Porque ele nasce
no seio das classes trabalhadoras. Estou falando classes trabalhadoras no plural. Pequena burguesia, classe média, campesinato, classe operária. São todas classes trabalhadoras. E o fascismo nasce geralmente nas camadas intermediárias, né? Pequena burguesia e classe média, que integram o mundo do trabalho, digamos assim, não é? Ele nasce nesse meio, mas ele só chega a ocupar o poder governamental, ou a função governamental, quando ele é cooptado pela burguesia, quando ele é confiscado politicamente pela burguesia ou por uma ou mais frações da classe capitalista. Não é? Então, essa é uma distinção muito importante. Há também confusões em torno disso. Né? A social-democracia caracterizava a ditadura fascista, intelectuais sociais-democratas e dirigentes políticos sociais-democratas caracterizavam a ditadura fascista como uma ditadura pequeno-burguesa. Ou seja, o fato de o fascismo ter nascido, no caso da Itália, fundamentalmente na pequena burguesia, fundamentalmente porque o Gramsci, por exemplo, nos seus escritos, no calor da hora, quando está surgindo o movimento fascista, o Gramsci sempre esclarece. O movimento fascista é um movimento pequeno burguês e de classe média. Ora ele fala classe média, ora ele fala de empregados, né? Mas é a classe média que ele está se referindo. Então, esses intelectuais e dirigentes políticos extrapolavam pelo fato de ter sido criado pela pequena burguesia e pela classe média, concluíam que a ditadura fascista era uma ditadura dessas camadas, que são camadas intermediárias da sociedade capitalista. Não é assim que as coisas se passam. O movimento fascista ele é cooptado ou confiscado pela burguesia como um todo, ou por parte da burguesia, e aí sim ele é alçado ao poder governamental. Mas ele é colocado lá para representar a burguesia. Então, a ditadura fascista é uma ditadura burguesa, não é? Embora o movimento seja pequeno burguês, seja de classe média. Não é? Então, essa distinção é uma distinção muito importante. E ela tem a ver com essa distinção da qual eu estou partindo. Uma distinção entre o movimento político neofascista e o campo político neofascista, que é algo mais amplo, envolve mais classes sociais, envolve uma composição heterogênea, uma hierarquia de forças que distribui essas classes e frações em posições diferenciadas no que diz respeito ao poder que possuem nesse campo político, né? E assim por diante. Muito bem, por que eu estou usando essa noção de campo político? Eu uso essa noção, que é uma noção que designa um campo heterogêneo no que diz respeito à sua composição social. Ele reúne classes, frações de classes distintas. Essa ideia de campo político, ela é uma ideia que esclarece os períodos históricos em que uma ou mais sociedades capitalistas estão dominadas por um conflito distributivo de classes e não pela luta de classes. Né? Formam-se campos políticos heterogêneos que reúnem desde segmentos das classes dominantes até segmentos das classes dominadas, principalmente quando é esse conflito distributivo de classe que está marcando o processo político nacional. Quando você tem uma luta de classes propriamente dita, né, que é um conflito em torno, não pela distribuição da riqueza produzida, que é o que significa o conflito distributivo de classe, mas sim uma luta em torno da forma de organização da vida social, uma luta pela implantação do socialismo da parte dos trabalhadores e uma luta pela manutenção do capitalismo da parte da burguesia, confronto esse que não está sempre presente nas sociedades capitalistas. Quando você tem esse tipo de confronto, a possibilidade de convergências entre segmentos
da classe dominante e segmentos das classes trabalhadoras se reduz muito, né? Se reduz muito, ou se torna, em muitos casos, impossível, não é? Então, o campo político existe porque, nesses períodos em que predomina o mero conflito distributivo de classes, é possível a convergência de interesses econômicos imediatos, digamos assim, tanto entre integrantes de alguns setores da classe dominante, quanto entre integrantes das classes populares. Então, você pode ter um setor popular, ou mais de um setor popular, aliado a um setor das classes dominantes, ou a mais de um setor das classes dominantes, né? No caso do campo neofascista, do campo político neofascista no Brasil, no plano da classe dominante, nós temos, integrando esse campo, uma fração da burguesia que eu denomino grande burguesia associada, é a fração hegemônica desse campo, é a fração dirigente desse campo, significando o quê? Significando que são os interesses dela que são priorizados pelos governos, pelo governo Bolsonaro, por exemplo, significando que ela que determina os objetivos principais da luta, não os métodos de luta, não as formas de organização, ela é quem define os objetivos principais, o programa do campo político, em última instância, é definido por ela, a grande burguesia associada, e particularmente pelo segmento financeiro dessa grande burguesia associada, que na linguagem jornalística é conhecido entre aspas, porque se trata de uma metáfora que mais confunde do que esclarece. Na verdade, não é conhecido. No campo jornalístico, na atividade jornalística, ele é denominado Faria Lima, né? Porque na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, estão concentrados os grandes bancos de investimento e demais instituições financeiras. Então, em primeiro lugar, essa grande burguesia associada, e particularmente o seu segmento financeiro. Em segundo lugar, ainda no campo das classes dominantes, os proprietários de terra, capitalistas, que produzem em grande parte para exportação, também integram o campo bolsonarista. Aliás, eles o integram antes da grande burguesia associada ter se aliado ao bolsonarismo. Poderíamos fazer uma cronologia da formação desse campo, onde seria possível indicar, constatar esse fato. Os proprietários de terra precederam a grande burguesia associada, mas ocupam uma posição subordinada em relação à grande burguesia associada. Estou só fazendo a lista das forças que integram esse campo, a sua composição social. Em seguida, vou explicar um pouco cada um desses casos, cada um desses atores do campo político bolsonarista. E integra também esse campo o médio capital, as médias empresas capitalistas, que o integram por uma razão muito específica, que nós veremos em seguida. Em segundo lugar, no que diz respeito às classes trabalhadoras, integram o campo bolsonarista ou neofascista a pequena burguesia. Eu não conheço pesquisas que permitam dizer o quanto da pequena burguesia integra esse campo. O que eu tenho é informações para dizer que boa parte da pequena burguesia integra esse campo, através da leitura de material de jornais, não é? Informações obtidas dessa maneira. Não se trata de uma pesquisa sistemática, aliás, desconheço. Se houver essa pesquisa, até vocês poderiam se conhecerem, indicarem. Eu desconheço, mas há material suficiente para dizermos que boa parte da pequena burguesia integra o campo político neofascista. O mesmo acontece com a classe média, particularmente com a camada superior e intermediária dessa classe média. Em terceiro lugar, segmentos populares da massa marginal, organizados nas igrejas pentecostais, e segmentos populares que estão
submetidos àquilo que poderíamos denominar formas disfarçadas de assalariamento. Os motoristas de aplicativo, os integradores de aplicativos, ou seja, os trabalhadores de plataforma, né? Muitos deles vivendo a ilusão de que são empreendedores autônomos, quando, na verdade, se você for fazer uma análise, a relação real deles com essas empresas ditas plataformas se trata de uma relação de assalariamento, embora relação disfarçada, né? Então, vejam a heterogeneidade econômica e social desse campo. Agora, como eu já disse, e eu não vou me alongar mais sobre isso, como eu já disse, esses segmentos não ocupam a mesma posição relativa no interior desse campo político, né? Você tem uma força dirigente, aquela que determina os objetivos da luta, o programa da luta, ou o essencial desses objetivos, o essencial desse programa, né? E essa força dirigente, eu já disse, é a grande burguesia associada, e particularmente o seu segmento financeiro, a dita Faria Lima, né? E você tem forças subordinadas. Mas você tem forças subordinadas que integram o bloco no poder, ou seja, que fazem parte da classe dominante, como são os proprietários de terra, como é o médio capital, e você tem forças subordinadas que estão excluídas do bloco no poder, como é o caso das forças subordinadas que pertencem às classes populares, né? Bom, primeira questão sobre a qual eu passarei de maneira mais rápida. O que é que unifica, o campo político neofascista? Porque, vejam bem, eu fui da grande burguesia associada até os trabalhadores da massa marginal organizado nas igrejas pentecostais, os trabalhadores de plataforma, que boa parte também se encontra nas igrejas pentecostais. Ora, a inserção social e econômica, as disposições políticas desses segmentos tão heterogêneos são as mais variadas, né? As mais variadas. Então, a questão primeira que se coloca é por que eles formam um campo? O que é que os unifica? E eu penso que aquilo que os unifica, e isso não é uma particularidade do neofascismo no Brasil, na verdade é uma característica do fascismo em geral, no meu modo de ver, o que os unifica, eles são unificados, eles se unificam muito mais pela negativa, pela recusa, por aquilo que eles são contra, do que por um programa comum para organizar a economia e a sociedade na qual esse campo político está inserido. No que diz respeito à organização da economia e da sociedade, os conflitos e as divergências são muito grandes no interior desse campo. O que os unifica muito mais é aquilo que eles são contra. E eles são contra as reformas, eles querem combater as reformas e prevenir a revolução. Combater as reformas e prevenir a revolução. O movimento fascista é sempre um movimento dos segmentos sociais ameaçados, sejam os segmentos burgueses, seja uma raça opressora, um gênero opressor, sempre é a ideologia, o movimento dos segmentos sociais ameaçados, né? Que acabam integrando o movimento fascista, né? Então, vamos agora examinar um pouco mais de perto essas forças, essas classes, camadas sociais, frações de classe, que integram o movimento neofascista no Brasil. E vamos ver o que são os interesses, os valores, as demandas que eles fazem ao Estado, né, brasileiro. É claro que num campo composto por forças tão heterogêneas, os interesses serão heterogêneos também, não é?
Vou dar um exemplo rápido. O segmento financeiro da grande burguesia associada tem várias demandas ao Estado, mas, na atualidade, a principal demanda é aquilo que eles denominam austeridade fiscal. Austeridade fiscal. Eu digo que eles denominam porque, na verdade, não é a austeridade em geral que eles reivindicam. Essa é uma operação ideológica do discurso deles. Eles querem austeridade no que diz respeito aos gastos do Estado com os trabalhadores, e mesmo com parte da burguesia, com o setor produtivo da burguesia. Mas eles são muito gastadores no que diz respeito à remuneração do capital financeiro. Então, a defesa da elevação da taxa de juros significa aumentar enormemente, né? Parece que o cálculo dos economistas é 1% a mais na taxa básica de juros em um ano dá 50 bilhões de reais. Então, eles são gastadores. Quando exigem, como fazia o Pedro, o Roberto Campos Neto, e como agora ainda está fazendo o Galípolo, aumentando meio, depois um, agora aumentou um, mês que vem vai aumentar mais um. São 50 bilhões a mais agora, 50 bilhões a mais o ano que vem. Onde é que está a austeridade nisso? Não. A própria palavra austeridade já é uma expressão ideológica, não é? Porque eles a ideia não vem completa, é austeridade para os outros, né? E não para eles. Aquilo que é gasto para os outros, eles chamam de gastança. Aquilo que é austeridade, aquilo que é corte para garantir a gastança deles, eles chamam de austeridade. Mas então, voltando, essa pequena digressão é porque os socialistas e os dirigentes populares devem se prevenir contra o discurso dos dominantes. Não podem comprar tal qual se encontram sequer o palavreado que eles utilizam, né? Equilíbrio fiscal, austeridade, isso daí tem muito de ideologia por trás desse palavreado, né? A ideia de equilíbrio fiscal. Desde que existe o modelo capitalista neoliberal no Brasil, o Estado sempre, o governo sempre, todos os governos, todos, sempre fecharam o ano no vermelho, gastando muito mais do que arrecadaram, sempre. Ah, mas tem o superávit primário. Essa ideia de superávit primário é uma manobra contábil ideológica. Eles dizem, vamos considerar orçamento e gastos, tirando os gastos financeiros. Então, ainda você tem um superávit, maior ou menor, às vezes não dá nem superávit primário. Mas no balanço geral, receita e gastos do Estado, aí é outra coisa. E tem sempre ficado no vermelho, né? Mas eu talvez tenha me delongado um pouco demais no combate a essa terminologia. Então, o interesse da Faria Lima é aquilo que eles denominam austeridade fiscal. Mas se você pegar dentro da própria classe dominante os proprietários de terra, eles vivem demandando financiamento subsidiado, agora são cerca de 500 bilhões para financiamento da safra, né, no ano de 2023-24, 30%, 40% a mais do que o governo Bolsonaro dava aos proprietários de terra, é um financiamento subsidiado, oneroso para o Estado. Eles demandam a manutenção da isenção fiscal da exportação dos produtos agropecuários, é uma isenção fiscal que é onerosa para o Estado, não é? Eles não pagam o imposto territorial rural, não é? Então, eles reivindicam construção de estradas, ferrovias, rodovias, portos. Tudo isso é oneroso para a receita do Estado. E é receita do Estado do ponto de vista do capital financeiro associado ao capital internacional, é dinheiro que é desviado da remuneração dos títulos da dívida pública e dos dividendos, é desviado dessa finalidade
para criar infraestrutura, subsidiar o financiamento da safra, etc. Você tem aí um conflito potencial no interior da própria classe dominante. Então, são variados os interesses, né? São variadas as demandas que essas classes e frações de classe fazem ao Estado. Já dei o exemplo aqui da diferença entre a Faria Lima e os proprietários de terra, né? São variadas as demandas, como são também variados os valores, né? Os valores. Isso daí, principalmente quando você coloca as classes trabalhadoras e seus interesses e valores na análise, você vai ver, por exemplo, que parte dos setores populares que aderiram ao movimento neofascista ou fizeram tendo em conta, em grande medida, não apenas, mas em grande medida tendo em conta um valor que é a defesa da família patriarcal. Defesa da família patriarcal. Veja, eu acho importante ter clareza sobre isso. A defesa da família patriarcal, quanto é que este valor, família patriarcal, pesa nos cálculos da Faria Lima, quer dizer, do segmento financeiro da grande burguesia associada, quanto é que isso pesa para esse segmento financeiro definir a sua posição diante de um determinado governo? Não pesa nada, absolutamente nada, nada, nada de nada. Também não há pesquisas, mas se fizéssemos uma pesquisa na Faria Lima, uma etnografia lá, talvez constatássemos que a maioria dos operadores da Bolsa, homens, são machistas. Talvez a maioria seja racista. Mas o quanto esse machismo, esse racismo pesa para eles definirem a sua posição diante da política governamental é outra coisa. A minha hipótese é que não pesa nada, que eles definem a posição deles em relação ao governo do momento em função da política econômica social, da política social daquele governo. E, no momento atual, é a política fiscal, está concentrado na política fiscal e na política monetária, né, da qual faz parte a política de juros, né? Então, vamos. Você vê que, dentro desse campo, as diferentes classes e frações de classe possuem interesses, possuem valores e esperam do Estado coisas muito diferentes. Então, agora eu vou dissecar um pouco mais isso que eu apresentei de maneira genérica, né? Vamos começar pelo já citado segmento financeiro da grande burguesia associada. Muito bem, o segmento financeiro da grande burguesia associada. Eu tenho pesquisado o processo político brasileiro nos últimos anos e tenho tentado evidenciar que esse processo político é determinado, em grande parte, por conflitos entre frações da classe capitalista brasileira. Muitas vezes os marxistas analisam a burguesia, muitas vezes não, na maioria das vezes, como se ela fosse uma classe homogênea. E isso não é gratuito, é que há uma homogeneidade na burguesia. A homogeneidade existe na defesa do capitalismo, da propriedade privada, da reprodução do trabalho assalariado, a manutenção da ordem capitalista. Isso unifica a burguesia. Mas acontece que, no que diz respeito aos interesses econômicos e políticos, digamos assim, de curto e de médio prazo, a burguesia normalmente se subdivide em frações, em função, de um lado, da inserção das empresas no processo econômico,
no setor financeiro, o bancário, não é? No setor produtivo, que pode ser na agricultura, pode ser na indústria, ou então no comércio, né? A burguesia comercial. Você tem uma distinção de interesses. Se o capital é nacional ou estrangeiro, mesmo não havendo, como não há no Brasil, uma burguesia nacional anti-imperialista, e isso não existe, mas isso não significa que não haja diferença de interesses entre o capital, as empresas nacionais e empresas estrangeiras. Uma parte das empresas nacionais estão perfeitamente integradas ao capital internacional. É a fração que eu denomino grande burguesia associada. São grandes empresas integradas ao capital internacional. Essa forma de integração varia. Você pode ter um setor industrial que fornece autopeças para as plantas automobilísticas estrangeiras, internalizadas aqui no Brasil, a Volkswagen, a Fiat, a Honda, etc. Então, os fornecedores de autopeças para essas empresas, as autopeças que são compradas no mercado brasileiro, porque muitas são importadas, mas os fornecedores dessa autopeça, sendo empresas nacionais, têm interesse que esses investimentos estrangeiros no Brasil cresçam, porque eles crescem junto. Então, eles são integrados devido à integração da produção. Outros são integrados, como é o caso do segmento financeiro da burguesia associada, são integrados porque são bancos cuja função é captar dólares no interior para investir em títulos da dívida pública, em ações da Petrobras, etc., aqui no Brasil. Eles querem trazer dólar para cá, eles são uma espécie de extensão do capital financeiro internacional no interior da economia brasileira. É um outro tipo de integração. Mas o fato é que existe, então, uma fração da burguesia brasileira, denominada, que eu denomino, né, grande burguesia associada, não fui eu que criei o termo, primeiro a usar esse termo foram o Enzo Faleto e o Fernando Henrique Cardoso, né, naquele ensaio deles, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Só que o Fernando Henrique e o Enzo Faleto entendiam que o conjunto da burguesia brasileira tinha se associado ao capital estrangeiro e de modo subordinado. Eu não penso assim, eu penso que não é o conjunto, é uma parte. Porque uma outra parte não se associou nesses termos de se integrar. Ela permaneceu, está ligada ao capital internacional, muitas vezes depende dele tecnologicamente, financeiramente, mas mantém alguns interesses diferenciados e pleiteia melhorar sua posição no interior da economia capitalista dependente brasileira. Eles querem o investimento estrangeiro para dinamizar o capitalismo dependente brasileiro, mas com certas restrições. O exemplo claríssimo, no caso do segmento financeiro, são os grandes bancos comerciais nacionais. Então, vejo, na verdade, já no interior do capital financeiro, você tem uma distinção entre o segmento financeiro da grande burguesia associada e o segmento financeiro da grande burguesia nacional, não, porque não é anti-imperialista, não é uma burguesia nacional, da grande burguesia interna, que não é anti-imperialista, mas tem interesses muitas vezes diferenciados frente ao capital internacional. Para ficar mais claro esse exemplo, enquanto a Faria Lima apoiou o governo Bolsonaro do início ao fim e apoiou a candidatura e a campanha eleitoral do Bolsonaro em 2022 contra a candidatura do Lula, os grandes bancos comerciais nacionais tomaram outro rumo. Eles, acho que todos se recordam desse fato, em agosto de 2022, lançaram um documento público chamado Em Defesa da Democracia. Esse documento foi apresentado de forma solene e pública na Faculdade de Direito daqui do Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP,
eles lançaram esse documento lá e, juntamente com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tinha, sob a presidência do Paulo Scaff, feito a campanha pela deposição da Dilma Rousseff, e agora, sob a presidência do Josué Gomes da Silva, tinha dado uma guinada política e estava apoiando a candidatura Lula, porque em agosto de 22 lançar um documento em defesa da democracia significava lançar um documento contra a candidatura Bolsonaro e indiretamente a favor da candidatura Lula, porque não havia nenhuma outra candidatura além da candidatura Lula que pudesse ser alternativa à candidatura do Bolsonaro. Então, veja, uma divisão no interior do capital financeiro, o segmento financeiro da burguesia associada e o segmento financeiro da grande burguesia interna. Ambas são grande burguesia. Esse grande não está aí por acaso. Muito bem. O que esse segmento financeiro da grande burguesia associada, que é bolsonarista, desde que o Bolsonaro, como candidato à presidência da República, assumiu o compromisso e cumpriu de nomear o Paulo Guedes para o Ministério da Fazenda, desde então a grande burguesia associada, particularmente seu segmento financeiro, são bolsonaristas e não abrem. Não abrem. E agora, no governo Lula III, ele é o segmento burguês mais ativo na oposição ao governo Lula. Governo Lula. Já disse o que essa grande burguesia associada, particularmente seu segmento financeiro, está demandando. Citei também, ao exemplificar um pouco antes, o que interessava aos proprietários de terra, que é o segundo segmento da classe dominante que integra o campo político bolsonarista. Bom, em primeiro lugar, os grandes proprietários de terra foram muito beneficiados pela política econômica neodesenvolvimentista dos governos do PT. O tempo não permite citar exemplos e explicar isso em todos os seus aspectos, né? Mas eu lembraria que os planos de financiamento da safra, os planos safra, como são chamados, foram muito mais generosos durante os governos do PT do que tinham sido durante o governo Fernando Henrique, que era um governo neoliberal. E foram muito mais generosos do que vieram a ser os planos safra do governo Temer e do governo Bolsonaro. Então, no plano da política econômica, esses proprietários de terra não teriam, aparentemente, motivos para se desvincular do campo neodesenvolvimentista, representado pelos governos do PT, e passarem a integrar o campo político bolsonarista. Mas por que o fizeram? O fizeram em decorrência da política social e da política de ordem dos governos do PT. Eles passaram a priorizar a segurança da propriedade da terra contra o movimento camponês, contra o movimento indígena, contra o movimento quilombola e contra o movimento ambientalista, porque eles querem expandir, e estão expandindo, a fronteira agrícola nas áreas ocupadas pelos biomas da Caatinga. Lá no Piauí estão destruindo a Mata Atlântica, na Bahia estão destruindo a Caatinga, no Mato Grosso, no Pará, estão destruindo a floresta amazônica. Eles querem essa liberdade para desmatar. E os governos do PT colocavam entraves, e colocam hoje novamente, a essa expansão selvagem da fronteira agrícola. Então, esses proprietários de terra, isso é algo interessante. Esses proprietários de terra, vejam, eles apoiaram os governos Fernando Henrique com o desenvolvimento da aplicação da política neoliberal. Eles foram tendo reduzidas suas taxas de lucro. A terra nunca custou tão pouco no Brasil como durante o segundo mandato do Fernando Henrique. Houve uma desvalorização da terra. Então, eles foram se bandeando para o lado da política neodesenvolvimentista.
dos governos do PT. Existem inúmeros episódios, né, de convergência pública do Lula com os usineiros, etc. E existem os documentos desse segmento social mostrando essa aproximação. Muito bem, mas na medida em que cresceram o movimento indígena, o movimento quilombola, na medida em que a necessidade de desmatamento aumentou, eles relegaram para um plano secundário as vantagens da política econômica neodesenvolvimentista e passaram a priorizar no seu posicionamento político as desvantagens, os prejuízos causados pela política social e pela política de ordem dos governos petistas. Quando eu falo política de ordem, estou me referindo ao seguinte: uma repressão que eles consideram insuficiente ao movimento indígena, quilombola, camponês, etc. Então, é interessante isso, porque essa burguesia interna tem esse movimento político pendular, né? Como teve também o capital financeiro nacional, ao qual eu acabei de me referir. Os proprietários de terra, então, o segmento financeiro da burguesia associada aderiu ao bolsonarismo, visando uma política neoliberal ortodoxa e, particularmente, o controle da dívida pública e a alta remuneração do capital financeiro. Por exemplo, no caso da Petrobras, que os dividendos que a Petrobras paga, sobre os quais, aliás, não há imposto, é um verdadeiro escândalo internacional, né? A Petrobras é a empresa mais generosa no pagamento de dividendos, né? Na Bolsa do Brasil e na Bolsa de Nova York. Então, por isso que aderiram ao bolsonarismo. Eles temiam o que eles chamavam de um novo governo populista. Os proprietários de terra aderiram por um motivo diferente, é a defesa da propriedade da terra, embora continuem aspirando gasto do Estado focado na produção agrícola. A infraestrutura de armazenamento e transporte da produção agropecuária no Brasil é precária. Exigiria muito mais investimento do que se faz, não é? Mas eles, apesar disso, aderiram porque estão defendendo aquilo que eles consideram que está ameaçado, que é a propriedade da terra e a expansão da fronteira agrícola. E o médio capital? Por que eu digo que o médio capital aderiu ao bolsonarismo? Eu digo, em primeiro lugar, você tem indicadores empíricos. A gente sempre trabalha, não adianta, viu? Não adianta o palestrante ocultar as debilidades empíricas do assunto, das teses que ele está expondo. Aqui, novamente, no caso do médio capital, há indicadores fortes, mas não tem, já tem mais pesquisa do que em outros casos, mas não tem pesquisa suficiente ainda para conhecer o fenômeno em toda a sua extensão. Mas vamos lá com o que temos, né? Há mais de uma pesquisa empírica, dissertação de mestrado, tese de doutorado, indicando que quando o Paulo Scaff mobilizou a Fiesp pela deposição da Dilma Rousseff, ele o fez mobilizando as pequenas e médias empresas industriais. Fossem elas integrantes da grande burguesia interna, fossem elas integrantes da grande burguesia, não, elas não são grandes, são médio capital. Fossem elas integrantes da burguesia interna, fossem essas médias empresas integrantes da burguesia associada. Por quê? Aí o Paulo Scaff está um primeiro indicador empírico disso que eu estou falando. O Paulo Scaff, ele tem pesquisas feitas nas subsedes da Fiesp, tanto da Grande São Paulo quanto do interior de São Paulo. E o que o Paulo Scaff fazia era mobilizar essas médias empresas contra o governo Dilma. Ele, inclusive, fretou ônibus, aviões, para levar esse pessoal para Brasília, que fizeram corpo a corpo com os deputados federais,
para que votassem pelo impeachment. Foi uma atividade muito importante, com grande peso político, e isso a imprensa relatou na época também. Agora, a pergunta que surge é o seguinte: por que o médio capital aderiu a essa plataforma? Aderiu porque era uma proposta de deposição da Dilma para substituir a política neodesenvolvimentista pela velha e ortodoxa política neoliberal. Segunda pergunta, mas por que o médio capital aspira à política neoliberal? Aí, no meu modo de ver, se trata do seguinte: não sei se vou conseguir muito rapidamente ser claro na explicação, mas se trata do seguinte: como a disputa principal no seio da burguesia brasileira é uma disputa entre dois setores da grande burguesia, do grande capital, parte dele monopolista, o médio capital nunca pôde esperar muito da política econômica. Essa política econômica, seja nos governos do neoliberais, do Fernando Henrique, do Temer, do Bolsonaro, seja nos governos neodesenvolvimentistas, do Lula, da Dilma, essa política econômica priorizou o interesse do grande capital. No caso dos governos neoliberais, priorizou, em primeiro lugar, o grande capital associado, em segundo lugar, o grande capital interno, e nos governos do PT, priorizou, em primeiro lugar, o grande capital interno, em segundo lugar, o grande capital associado. Mas era sempre o grande capital. O médio capital ficava marginalizado, sempre tem medidas favoráveis, mas não era o que era priorizado. Então, como fração de classe, e, portanto, em relação à política econômica, o médio capital sempre era subordinado e secundário nessa política econômica. Onde é que ele ganhava? Ele ganhava na política social, que é a política dirigida principalmente às classes trabalhadoras. E por que ele ganhava na política social? Porque se ele perdia como fração, a política econômica são as medidas de política do Estado que se dirigem fundamentalmente à burguesia, às frações burguesas, política de juros, política de crédito, política de comércio exterior. Eles perdiam como fração burguesa na política econômica, porque essa estava sob controle do grande capital, ora o associado, ora o interno. Mas na política social eles ganhavam mais com o neoliberalismo do que com o neodesenvolvimentismo, porque o neodesenvolvimentismo tinha e tem uma política social que contempla, mesmo que secundária e perifericamente, alguns interesses dos trabalhadores. E isso representa ônus, muitas vezes representa ônus para as empresas, e principalmente para as pequenas e médias empresas. Não é? Já o neoliberalismo, não. O neoliberalismo dá uma política social mais dura, de retirada de direitos. E isso atrai muito o médio capital. Então, o médio capital foi caminhando para a direita, foi caminhando para a direita e aderiu ao bolsonarismo, porque é o bolsonarismo que garante, no momento atual, a aplicação da política social neoliberal. Não é o governo Lula. Mesmo o governo Lula fazendo as concessões que está fazendo hoje à grande burguesia, no que respeita ao benefício de prestação continuada, no que respeita a outras medidas de política social, mesmo assim não é o suficiente, não é aquilo que um Bolsonaro, um Temer, estaria disposto a fazer. Então, eles caminharam para a direita e se integraram ao bolsonarismo por isso. Eles ganham como classe, digamos assim, aquilo que eles perdem como fração. Mas vejam bem, há um ponto que aproxima esse médio capital dos proprietários de terra e do segmento financeiro, que é a política social dura do neoliberalismo. E por isso estão no campo político neofascista, que é o campo político que hoje tem condições de aplicar a política econômica e social neoliberal. Porque o velho campo neoliberal democrático hoje está reduzido a quase nada, né? Antes representado no plano partidário pelo PSDB, era amplo, era forte.
Hoje não, hoje é a Simone Tebet, né, que se candidatou e teve 4% dos votos. É o que chamam de centro e que todos os observadores notam que tem um futuro muito pouco promissor. E, na verdade, ele é mais forte politicamente do que eleitoralmente. Eleitoralmente, ele parece mais fraco do que, na verdade, ele é. Perdão, parece mais fraco do que ele é. Não é? Mas então tem esse ponto de aproximação. Mas tem muitos outros pontos também de divergência. O médio capital demanda muito financiamento subsidiado que onera o orçamento público, desvia o orçamento público daquela função primordial que é remunerar o capital financeiro, né, do ponto de vista desse capital financeiro. Aí no campo isso daí dizendo alguma coisa do campo das classes dominantes. E no campo das classes populares? Começando pela pequena burguesia. Os caminhoneiros são pioneiros e caminhoneiros autônomos, que são pequenos proprietários, pequenos burgueses de tipo clássico, né? Ao mesmo tempo, pequeno proprietário e trabalhador. É isso que caracteriza o pequeno burguês. Ele é proprietário dos meios de produção com os quais trabalha, no caso, o caminhão, mas ele próprio é trabalhador, ele não assalaria terceiro, ele próprio é motorista do caminhão do qual ele é dono. Ele é um pequeno burguês. Ele tem o comportamento típico do pequeno proprietário na sociedade capitalista. Esse segmento, estou pegando os caminhoneiros, podia pegar os lojistas, eu vou fazer uma referência aos lojistas. Os lojistas aderiram ao bolsonarismo, pelo menos de maneira clara e pública, não sei como estavam antes, repito, tem sempre a demanda por pesquisa empírica, né? Mas eles aderiram de maneira clara e pública durante a pandemia, com aquela orientação do Bolsonaro de não deixar a economia parar e deixar o vírus circular. Os donos de loja, bares e restaurantes não queriam o fechamento, né, das empresas. Eles têm fôlego curto, né? E não queriam isso. Não queriam isso e foram atraídos pela palavra de ordem do bolsonarismo, que era a política de deixar o vírus circular para atingir o que eles imaginavam ser uma imunidade de rebanho. E aí ele fazia o discurso em defesa da economia, ele, o Bolsonaro. Né? Então, houve muitas manifestações, a imprensa noticiou, de lojistas de bares e restaurantes defendendo a política do Bolsonaro. Houve muitas. No caso dos caminhoneiros, a situação é mais típica, porque os caminhoneiros, repito, eles foram pioneiros e eram militantes do bolsonarismo. Usei o verbo no tempo passado, eram, porque hoje em dia eu não sei como estão. Não sei como estão. Não sei se têm ainda o mesmo entusiasmo que tiveram pelo bolsonarismo. Por quê? Porque uma vez no poder, como o governo fascista, perdão, como o movimento fascista é pequeno burguês, mas o governo fascista é burguês, o Bolsonaro, quando chegou ao poder e teve que optar entre aplicar o frete acordado no governo Temer, que era uma demanda central dos caminhoneiros, e aplicar e reduzir o preço do combustível, que era a segunda demanda central dos caminhoneiros, ele não o fez. Ele não aplicou o frete, o preço do frete, para favorecer os proprietários de terra, porque essa demanda dos caminhoneiros entra em conflito com a demanda dos seus parceiros do campo político neofascista, que são os proprietários de terra. Aqui tem um conflito claro entre dois integrantes do mesmo campo político. Então, Bolsonaro priorizou o interesse dos proprietários de terra em detrimento dos interesses dos caminhoneiros, e no caso da demanda da redução do preço do combustível, ele priorizou o grande capital financeiro, que queria o preço de paridade internacional da gasolina para que a Petrobras pudesse pagar altos rendimentos, altos dividendos para os que tinham
os segmentos financeiros que compravam ação da Petrobras. Então, entre o capital financeiro e os caminhoneiros, o Bolsonaro optou pelo capital financeiro. Entre os proprietários de terra e os caminhoneiros, o Bolsonaro optou pelos proprietários de terra, embora tenha continuado fazendo discurso dirigido à pequena burguesia, aos caminhoneiros, etc. Isso daí é a função do político profissional burguês, né? Tentar agradar muitos públicos e dirimir os conflitos que existem no seu campo político, né? Algo parecido acontece com a classe média, né? O governo Temer fez reforma da Previdência que atingiu a classe média. Segmentos da classe média se mobilizaram contra a reforma da Previdência, principalmente a alta classe média do setor público, que é fundamentalmente bolsonarista. A cidade de Brasília, o Bolsonaro teve 75% dos votos em 2022, e é uma cidade de altos funcionários públicos. E eles se mobilizaram para manter os privilégios, aí sim cabe o termo privilégio, que eles detêm no sistema de aposentadoria. Então, veja, interesses da classe média que estão sendo desrespeitados, prejudicados na gestão do governo Bolsonaro. A mesma coisa com os segmentos populares, né? Há pesquisas. Segmentos populares eles estão organizados fundamentalmente em torno das igrejas pentecostais. Elas formam a rede de massa do movimento neofascista, né? Mas há pesquisas que mostram que esses segmentos populares estão divididos entre a aspiração por uma política social neodesenvolvimentista e petista. Então, no plano econômico, aspiram a uma política social petista, mas no plano dos valores, defendem a família patriarcal e o machismo, a homofobia que se segue a essa defesa. Estão divididos. Agora, é aquilo que eu dizia, vejam bem, essa situação, o que tem a ver com a situação do segmento financeiro da grande burguesia associada? O que há em comum com a situação dos grandes proprietários de terra? Esses segmentos populares organizados em torno da igreja pentecostal estão tomando posição política em decorrência da questão da propriedade da terra, em decorrência do desmatamento? Não, não é isso. A heterogeneidade econômica, social e política do campo neofascista. E no caso desses segmentos populares, eles são, sem dúvida nenhuma, eu penso, o calcanhar de Aquiles do campo político bolsonarista, porque esse campo político ganhou esses setores populares, mas terá dificuldade em mantê-lo junto ao campo político por muito tempo. Eu acho que é nesses setores populares que os socialistas, dirigentes populares, devem investir. Nos setores populares, em primeiro lugar, mas também na classe média e na pequena burguesia. Não é? Então, eu pretendo ter dado um perfil da heterogeneidade do campo político bolsonarista no que diz respeito às classes sociais, às frações de classe que integram esse campo, e tem indicado possibilidades de divergências, conflitos e fissuras no interior desse campo. Aí, uma última pergunta, e com isso eu encerro, seria a seguinte: se essas divergências e fissuras no plano dos interesses econômicos e dos valores repercutem no processo político brasileiro. A minha resposta é sim, repercutem. Recentemente, nós vimos, na eleição municipal do ano passado, nós assistimos a um processo de fragmentação do campo da direita e da extrema-direita. Surgiram lideranças importantes do campo neofascista que divergiram entre si em questões muito importantes, né?
Vou citar aqui Tarcísio Freitas, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Zema. O Tarcísio de Freitas apoiou fortemente o Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro também. O Pablo Marçal era contra. Tanto é, ele se candidatou, ele concorreu com o Nunes, né, com o Ricardo Nunes, que se reelegeu prefeito de São Paulo. Não é? Aí a gente poderia perguntar o que esse conflito entre as lideranças tem a ver com a diversidade, a heterogeneidade econômica, social, de classe, de fração de classe, do campo político bolsonarista. Eu acho que tem muito a ver. Não são um mero reflexo da diversidade econômica, social e de classe do campo político bolsonarista, mas estão vinculadas a essa diversidade, sim, senhor. Não é? Eu penso que o Pablo Marçal, e os indicadores empíricos são bastante convincentes, o Pablo Marçal representa setores populares do campo político bolsonarista. Representa em que sentido? Defende os interesses desse campo? Não, não é isso. Não estou falando que o Pablo Marçal é um dirigente popular. Ele representa no sentido que ele possui vínculos ideológicos. Esses setores populares estão iludidos com a ideia de empreendedorismo, com a ideia de se safar da condição de assalariado por intermédio do trabalho duro e do empreendedorismo, estão iludidos com isso, porque isso pode acontecer por uma minoria insignificante de pessoas, mas eles estão iludidos com essa possibilidade de ascensão social individual, fugindo do assalariamento e se tornando empreendedor, e o Pablo Marçal organiza, dissemina essa ilusão. Representa, portanto, no sentido ideológico. Como Luiz Bonaparte, para o Marx, representaria o campesinato. O Luiz Bonaparte, o Napoleão Bonaparte, Napoleão III, perdão, Napoleão III não defendia uma política camponesa, ele não aplicou política camponesa nenhuma, mas os camponeses imaginavam que retomariam a grandeza do tempo do Napoleão I se o Luiz Bonaparte se tornasse imperador. E é essa ilusão que vivem os setores populares da Zona Sul, da Zona Leste de São Paulo, que votaram, que deram uma votação enorme para o Pablo Marçal, que por pouco não foi para o segundo turno. Tanto da nova Zona Leste, perdão, tanto da velha Zona Leste como da nova Zona Leste. A velha Zona Leste, Tatuapé, Moca, Belenzinho, essa velha Zona Leste hoje é mais de classe média. Né? Então, você tem no Pablo Marçal tanto segmentos de classe média quanto segmentos populares. O Ronaldo Caiado, eu penso, é um representante dos proprietários de terra. O que isso significa? Que se ele fosse presidente da República, ele ia derrubar a hegemonia do grande capital financeiro e impor uma hegemonia dos proprietários de terra? Não, não significa isso. Mas o Ronaldo Caiado ele tem uma vinculação histórica com os proprietários de terra. Ele foi o fundador da UDR, União Democrática Ruralista, que era o movimento criado na época que o MST nasceu para enfrentar o MST no campo. E se tornou um movimento de massa dos proprietários de terra, que congregava não somente grandes proprietários de terra, como os médios e até pequenos proprietários de terra. Fizeram grandes manifestações na década de 90, sob o governo Fernando Henrique. Na Constituinte de 88, 86, 88, chegaram a votar junto com a esquerda contra na regulamentação da taxa de juros, proibindo juros superior a 12% ao ano, que foi estipulado pela Constituição, mas ficou dependendo de legislação ordinária, que obviamente nunca foi feita.
Então, esse Ronaldo Caiado ele tem vínculo histórico e ele é governador de um estado que é um estado do agronegócio por excelência. E ele fala a linguagem do agronegócio. Se eleito, se colocado num posto de mando, o que ele faria não seria implantar a hegemonia dos proprietários de terra, no meu modo de ver, porque, inclusive, essa hegemonia, entendida como controle da política econômica e social, isso daí eu acho inviável na etapa atual do capitalismo. Mas o que ele faria seria melhorar a posição, isso ele faria, sim, senhor, melhorar a posição dos proprietários de terra na hierarquia de poder no interior do bloco no poder, sem reverter, sem derrubar a hegemonia do grande capital financeiro, ele arrumaria uma posição melhor, atenderia mais os interesses dos fazendeiros. Então, o Ronaldo Caiado está mais ligado a um dos segmentos do campo político bolsonarista. O Tarcísio de Freitas, esse é a grande burguesia associada, esse é o segmento financeiro. Aliás, não é por outra razão que a principal bandeira do governo do Tarcísio de Freitas é a privatização. Ele está vendendo tudo aqui no estado de São Paulo, já vendeu a Sabesp, agora está vendendo, ele arrumou uma maneira de vender escolas, que são, digamos assim, arrendadas, escolas da rede pública, que são arrendadas para o capital privado, e esse capital privado organiza toda uma teia de interesse em torno da escola, porque é ele que vai fornecer a merenda para os estudantes, é ele que vai gerenciar o transporte para os estudantes, etc, etc. Ele já vendeu um lote de 20 escolas da rede pública. E ele deixa claro que o lema dele é a privatização. Ele não pode mexer com a política de juros, não pode mexer com a política de dívida pública, não está na alçada de um governador de Estado, ele está investindo na privatização, que é outra menina dos olhos, aí no caso da grande burguesia em geral, mas particularmente da grande burguesia associada, no meu modo de ver, poderíamos discutir por que depois. Assim como o Ronaldo Caiado faz do seu governo, faz como lema central do seu governo a segurança, que é a palavra que mais agrada o agronegócio, é essa, segurança. Claro que aparece muitas vezes como segurança da população urbana, isso está envolvido também. Uma política fascistoide de ordem, né, para supostamente dar mais segurança aos moradores de periferia, por exemplo. Mas o foco da segurança dele é aquilo que os proprietários sabem do que se trata. E ele não precisa explicar para que eles compreendam perfeitamente de que tipo de segurança o senhor Ronaldo Caiado está falando. Não é? Então, eu espero ter conseguido mostrar esse perfil do campo político bolsonarista, o que os unifica, a sua diversidade. É claro que sempre fica buracos, sempre fica uma coisa ou outra devendo, uma coisa ou outra que não ficou claro, mas eu acho que é o suficiente para nós começarmos um debate e eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Obrigado.